Olá, pessoal. Bom, chegamos ao mês de janeiro, né? E agora a gente vai estudar à distância ainda, continuar à distância, na verdade. E eu estou aqui para a gente fazer algumas questões e relembrar conceitos que são importantes para a prova que vocês vão fazer daqui a pouco, que é a prova do Enem, beleza? Então acompanha aí comigo, nós vamos à primeira questão. A primeira questão trata da variação linguística. Variação linguística, que vocês sabem, a gente falou inúmeras vezes isso durante o ano, durante esses anos todos, na verdade, que é um dos temas mais recorrentes da prova do Enem. E não seria diferente também nesse ano, né? Então, é uma chance, é quase que uma certeza, né, que vocês vão fazer questão sobre variação linguística. Aí a questão quer saber o seguinte, como eu sempre faço com vocês até em sala, eu vou ler primeiro o enunciado, depois eu vou para o texto se for necessário. Aí aqui, ó, na questão número 1, acompanhe aí comigo, deixa eu só pegar aqui uma canetinha para poder anotar se for necessário alguma coisa. A questão número 1 diz o seguinte: na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido a. Então, para a gente poder entender ou achar essa resposta, a gente tem que saber qual foi a mudança que houve ali. Então, reparem, vou voltar ao texto agora para a gente poder ler o texto. Ó. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Diz a gerente. Estou interessado em financiamento para compra de veículo. Aí a gerente fala, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Aí ele vai e fala, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. E aí depois que ele se identifica como funcionário do banco, ela vai adequar a linguagem dela. Então, ó, ela fala, Julinho, você, cara, aqui é Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, reparem, até aqui, até essa estrutura aqui, a linguagem é formal. A partir daí, a linguagem se torna totalmente informal. Certo? A questão quer saber, portanto, o que motivou essa mudança. Então, vamos lá. A letra A diz que a adequação, e repare que quando eu li, eu falei que ela adequou a linguagem dela. Então, a letra A diz que a adequação de sua fala conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Isso daqui está correto. Ela adequou a fala ao descobrir que havia um amigo. Quando a gente tem, até uma das questões que a gente vai fazer também mais para frente, falando sobre isso, a linguagem informal está muito ligada à intimidade que existe entre o enunciador e o receptor. Então, quando existe essa intimidade, a gente adequa a linguagem a uma linguagem mais espontânea e, portanto, informal. Beleza? Então, a letra A está certa. Vamos ver agora a letra B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário. Tá? Não foi, a alteração não foi devido à iniciativa dele. Ele se identificou, não tem como a gente saber se ele se identificou buscando esse tipo de mudança de postura, vamos dizer assim. A postura, a linguagem dela mudou. A gente não tem como saber se ele fez isso intencionalmente. E justamente por não saber se isso foi ou não intencional, a gente não tem como aceitar essa daqui como resposta. Perdão pela minha falta de linha reta, não vou conseguir fazer linha reta, estou usando um mouse aqui para poder riscar, tá? Letra C diz que é o fato de ambos terem nascido em Uberlândia. Não é isso que faz a mudança. A mudança linguística sempre é uma questão de adequação ao contexto. Tá? A letra D diz que a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer o nome completo. Para a gente aceitar a letra D como correta, a letra C também estaria correta, porque as duas subentendem que ele se identificou buscando esse tipo de atendimento diferenciado. Ah, Alex, mas a gente não pode achar que foi isso? A gente até pode achar, mas o texto não dá provas, não dá nenhum indício de que isso é uma possibilidade de interpretação. Então a gente não pode aceitar essa como sendo a resposta pelo mesmo motivo que não aceitamos a letra C. Então, aqui também está descartado. E a letra E fala, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Não foi por conta disso. Ela, ao reconhecê-lo, e é como eu falei, dentro de um processo de comunicação, quando existe uma intimidade entre enunciador e interlocutor, a normalidade é a adequação da linguagem para uma linguagem mais informal. Então, aqui é uma questão única e exclusivamente de adequação. E, portanto, a nossa única resposta possível aqui é a letra A. Beleza? Continuando aqui, continuando nossas respostas, só limpar esses montes de risco que eu fiz aqui. Temos aqui a segunda questão. A segunda questão é uma tirinha do H, um personagem que, inclusive, é muito recorrente nas provas do Enem. O H vira e fala, você consertou o vazamento do barco? Alguém vai e fala, não. Aí o outro marujo ali fala, pensei que você tinha consertado.
Aqui, olha, quando eu já falei também com vocês isso inúmeras vezes em sala, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver, que ele fala aqui, isso por si só já é uma informalidade. Mas aqui ainda há uma outra informalidade. Que outra informalidade é essa? Como? Ó, ele perguntou: você consertou o barco? Consertar já está no passado. Então, quando o outro fala, pensei que você tinha consertado, ele quis dizer, na verdade, pensei que você consertara, no pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado. Tá? Então, o mais formal aqui, nesse caso, a ser usado, seria o uso do pretérito mais que perfeito. Tá? Então, aqui, ao invés de você falar, dele falar, pensei que você tinha consertado, formal seria, pensei que você houvera consertado, ou pensei que você consertara, porque é o passado do passado. Então, por dois motivos, tanto pelo uso do verbo ter, quanto pelo uso do pretérito imperfeito, querendo significar o pretérito mais que perfeito, essa fala é informal. Aí a questão quer saber o seguinte: a linguagem da tirinha revela. Letra A, o uso de expressões linguísticas e vocabulários próprios de épocas antigas. Não tem ali nenhum tipo de arcaísmo. Arcaísmo é o uso de vocabulário antigo. Não tem isso nesse texto, tá? Então não pode ser essa. A letra B, o uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. É justamente o contrário. É o registro informal da língua. A letra C fala que é o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Isso daqui está correto. Como eu falei, aqui com o tinha consertado, além de usar o verbo ter, que é informal em relação ao verbo haver, ele usou o pretérito imperfeito, querendo significar o pretérito mais que perfeito. E por que teria que ser o pretérito mais que perfeito? Eu vou insistir nisso, para caso alguém ainda não tenha entendido. Teria que ser o pretérito mais que perfeito, porque a fala do Marujo de vermelho que aparece aí na tela para vocês se refere a uma ação anterior à ação de consertar que o Agar fala no primeiro quadrinho. O passado do passado é sempre o pretérito mais que perfeito. Então a letra C está correta, vamos só ver se as outras também podem estar corretas, tá? Depois, olha, o uso de um vocábulo específico, perdão, vocábulo não, de um vocabulário. O uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência. Isso está errado. Vocabulário específico para situação de emergência são jargões. Tá? Não só para situações de emergência, jargões também são usados para quando a gente está num ambiente profissional que é agilizar a comunicação. Então, a linguagem de emergência não é informalidade, é jargão. Beleza? A gente também já reviu mais uma vez ao longo desse ano o que é jargão. Quem não lembra, pega aquele resuminho que a gente fez lá em dezembro, que vocês vão encontrar lá o que é o jargão. Beleza? E letra E. A intenção comunicativa dos personagens há de estabelecer a hierarquia entre eles. Ao longo desse ano e também no segundo ano, eu falei para vocês que na língua portuguesa só dois tipos de situações criam hierarquia. Uma é o pronome de tratamento. Tá? O pronome de tratamento aparece no você. O você significa exatamente falta de hierarquia, ou ausência de hierarquia. Um é o pronome de tratamento, o outro é o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Então, se eu tenho um pronome de tratamento que demonstra uma hierarquia ou um numeral ordinal, poderia ser sim estabelecer hierarquia, mas não tem isso ali. O você é um pronome de tratamento, mas é um pronome de tratamento que não traz a noção de hierarquia. Então, não poderia ser essa a resposta, certo? Então, aqui a única resposta possível é a letra C de casa. Beleza? Questão simples também, novamente, sobre a variação linguística. Tranquilo? Vamos então à nossa próxima questão. Temos agora um trechinho de Gabriel Pensador, em que ele diz, vamos primeiro vamos olhar o enunciado, sempre é o caminho que eu peço que vocês tentem fazer. Ele diz o seguinte: as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto o quê? Então vamos ter que ler o texto. Ó. Não adianta olhar para o céu, ó, repare que aqui no PRO a gente já tem até uma possibilidade de informalidade. Ó. Com muita fé e pouca luta, levanta aí que tem muito protesto para fazer. Ó. Tem no lugar do haver e o pra com a forma abreviada, uma linguagem informal. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. O pode crer aqui também pode ser visto como uma forma de gíria, uma gíria mais antiga, mas também é uma forma de gíria.
Aí depois ele fala, não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Por que eu não estou marcando o pro aqui como uma linguagem informal? Porque o pro também pode ser entendido como uma contração de preposição com artigo. Contração é exemplo de linguagem formal. Abreviações são linguagens informais. Então, pra é uma abreviação, o pro é uma contração. Então, pra eu tenho na linguagem informal, o pro não. Ó, se liga, aqui eu tenho outra linguagem informal, ó, começar uma frase com pronome oblíquo, é uma linguagem informal também. O aí também, ó, se liga aí que te botaram numa cruz, e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Tá? Aí reparem que a gente tem aqui mistura de pessoas de discurso, a gente tem, olha, o você com o pronome te ao mesmo tempo, uma série de informalidades. Certo? Então, a gente tem aqui uma linguagem informal. Linguagem informal a gente tem. Aí, aqui a letra A diz que conferem ao texto um caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Ele não usou uma linguagem própria da internet. O internetês é marcado por ser uma língua fonética. Você usa letras para representar sílabas. Não é o que ele fez aqui. Tá? É, por exemplo, você usar a letra K e a letra D para fazer a palavra cadê. Isso é uma linguagem de internet. Então, a letra A está errado. Letra B, cunho apelativo. A gente até consegue perceber que existe ali uma função apelativa, principalmente por conta do uso do imperativo. Só que ele fala que é pela predominância de imagem metafórica, que está o erro. Uma imagem metafórica não cria um texto apelativo, e sim um texto poético. Então, embora a primeira parte dizer que o texto apelativo está correto, a segunda parte invalida a alternativa. A linguagem metafórica cria a função poética e não o tom apelativo. A letra D, o tom de diálogo pela recorrência de gírias. A gente até tem um tom de diálogo ali sim, tá? Ele se refere com você, você é uma amostra desse diálogo, mas não tem recorrência de gírias. A gente tem a recorrência de uma linguagem coloquial, mas não de gírias, certo? Depois, espontaneidade, linguagem informal, linguagem espontânea, é basicamente a mesma coisa. A informalidade significa que você não ficou planejando muito o que você ia falar, você não usou recursos da linguagem mais formal. Então, está correto. Há uma espontaneidade ali, sim, pelo uso de uma linguagem coloquial. Então, aparentemente, aqui está a nossa resposta. Vamos só verificar a última. Letra E, originalidade pela concisão da linguagem. O que cria originalidade num texto, entendam a palavra originalidade, principalmente, como o uso de neologismos. Neologismos que vão significar originalidade. Por quê? O que é original? É você criar alguma coisa nova. Quando a gente cria uma coisa nova, a gente cria neologismos. Ele não fez nenhum neologismo nesse texto. Então, não pode ser essa a resposta para essa questão. A única resposta possível aqui é a letra D de dado. Beleza? Entendido? Espero que vocês tenham entendido isso daqui. A gente volta em breve com mais questões para a gente resolver. Beleza? Aguardo vocês na próxima e até lá!